Boa noite, hoje é a live Conheça o autor Antônio da Costa. Vou esperar ele entrar aqui para mim iniciar a live. Vou enviar também para algumas pessoas. O Antônio entrou, deixa eu convidar ele aqui. Bora ver aqui. Pronto. Ele não tá aparecendo. Isso. Boa noite. Boa noite. Agora tô te vendo certinho. Tá dando pra ver ele aqui, tá meio mexendo tão longe. Tá travando um pouco. Boa noite, Mônica, tudo bem? Sandra, boa noite, sejam bem-vindas. Nós vamos começar a nossa live agora com o autor Antônio da Costa. Gente, aqui no sítio, né, tá chovendo, então pode ser que trave a live, então vocês vão me avisando por aqui. Boa noite a todos, boa noite, Antônio, obrigada por aceitar, né, fazer essa live comigo. A gente já tem um quadro aqui no Será Que Sei, que é Conheça o Autor, mas essa é a primeira vez que a gente faz live e eu fico feliz de você ter aceitado, tá bom? Conta aí um pouquinho pra gente quem é você, sua formação, sabe, os livros que você já lançou. Se apresenta aí pro pessoal que tá chegando agora. Francisco. Eita! Boa noite, Tainara, é um prazer. Está me escutando bem? Sim. Aqui também não está muito boa, não, o tempo, né? Então, se cair, você já fica sabendo. Mas é um prazer estar com você, com essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Estou um pouco gripado também, mas é sempre um prazer falar sobre literatura, sobre os nossos lançamentos, né? Você também como escritora. Eu tenho cerca de 11 livros escritos. Que massa! Em algumas categorias, vamos dizer assim, né? Alguns gêneros. Eu não comecei a escrever romance, comecei escrevendo poesia, né? Tenho 2 livros publicados em poesia. Foi o primeiro livro que eu escrevi em 2011. Né? 2011 foi meu primeiro livro. Tem uma trajetória longa, então, hein? 10 anos, praticamente. 2011 foi Gotas da Alma, meu primeiro livro de poesia. E como eu gosto de me desafiar, eu sempre escrevi poesia, tá? Tem umas 200 poesias não publicadas ainda. Que maravilha! Mas... Então, vai ter perguntas para fazer sobre poesia. Mas, assim, eu me desafio porque eu comecei a ler outros gêneros. Depois que eu escrevi poesia, conheci as crônicas, me apaixonei pelas crônicas. Aí comecei a escrever um livro também de crônica. Escrevi um livro, Tudo Tem um Tempo Determinado, que são crônicas baseadas em Eclesiastes capítulo 3, quando diz tudo tem um tempo determinado, tempo de nascer, tempo de morrer, né, tempo de chorar, tempo de rir. Então, cada tempo foi um capítulo que eu escrevi, crônicas, né? Enfim, aí fui me desafiando, sempre gosto de me desafiar, e disse, o que é que eu vou fazer agora? Vou tentar escrever contos. E aí escrevi também um livro de contos, chamado, estava até procurando ela aqui, não encontrei para mostrar, mas tem alguns livros já nessa linha. Morangos Ingratos, aqui. Está aqui o livro Morangos Ingratos. Mais um que eu quero ler, porque eu gostei demais de Severino. Do Severino. E aí eu gostei demais da sua escrita, quero todos os seus livros já. E tem também, escrevi dentro de crônicas, escrevi este livrinho aqui também, que é Histórias para quem não gosta de ler. Ai, que máximo! Gostei do tema. São textos curtos, crônicas mesmo, né, para despertar o prazer para a leitura e tal, da pessoa, principalmente da juventude, que não gosta muito de ler, né? Agora eu perdi acho que eu estou sem nenhum exemplar aqui do meu livro de poesias.
o mais recente, que é Poesias Proibidas. Ah, esse é um estilo mais para maiores de 18? Para maior de 18 anos. Que máximo! Nossa, eu gostei dessa variedade de narrativa, porque Severino, eu gostei demais, né? O primeiro contato que eu tive com a sua escrita. Eu vou fazer várias perguntas para você. Na verdade, eu já deixei um caderninho aqui com várias perguntas, mas se o pessoal que está acompanhando aqui tiver alguma dúvida e quiser saber mais, o autor vai mandando aqui que eu vou repassando para ele, tá? Para quem não conhece as aventuras de Severino, eu vou falar bem rapidinho aqui para vocês. Vai contar histórias sobre Severino, em parte da infância, a fase da adolescência e a fase adulta dele, através do anjo, do anjo protetor dele, né? E eu até queria te fazer uma pergunta, porque o Severino, ele é um personagem máximo, fantástico, eu gostei demais. E eu vi muitas coisas na fase da infância do Severino no meu filho, né? E eu queria saber de você se você se inspirou em alguém, porque parece ser tão real o Severino, ainda mais na fase da infância. Eu queria saber, você se inspirou em alguém? E fica à vontade de fazer qualquer pergunta. Né? Se eu ficar falando demais, me interrompa, porque às vezes eu me deixo falar demais, né? Mas qualquer coisa me puxa aí e faça as perguntas que quiser, fica à vontade. Okay, e aí, fica à vontade. Na continuação, eu escrevi As Aventuras de Severino, demorei mais de 2 anos para escrever, porque nesse intervalo eu sempre me dedicava à poesia, à crônica, né, a contos, como foi meu livro de contos, Morangos Ingratos, e publicava uma coisa que outra ali. E sempre escrevendo Severino. Só que Severino tem uma história interessante, a história de Severino. Para quem conhece a história, Severino é um órfão, né? Ele foi abandonado na casa de seu Serafim, Dona Mariquinha, né? Que muita gente tem gostado, eu tenho ficado impressionado que muita gente tem gostado até me massacraram no capítulo porque eu tive que matar a Mariquinha. Mas isso aí é uma coisa que muita gente não gostou, mas foi necessário. Muita gente gostou de Mariquinha, a personagem bem nordestina, né? Enfim, o livro, da história, vou contar uma coisa que não é muito engraçada, mas que na verdade, a história de Severino é um pouco da minha história. Eu sou um filho adotivo, né? Fui adotado quando criança, de bebê, da mesma forma que Severino. Meus pais adotivos me deram todo o carinho, todo o amor, não tenho do que reclamar, sabe? Foi assim, uma família que Deus me deu, né? E a história de Severino é baseada na minha história. Algumas coisas que ele faz na infância, eu fiz. Entende? Que minha mãe contava. Por isso que pareceu muito real. Porque o meu filho, ele é essa pequinha igual o Severino, sabe? Cheio da malandragem. E eu falei, gente, eu preciso perguntar isso pra ele. Tem que ser real. Tem que ser de alguém real, entendeu? Muita coisa que aconteceu que eu não contei. Porque senão vai ficar muito extensa a questão da parte da infância, né? Uhum. Mas a história basicamente é essa. De um órfão que foi deixado à porta da casa de um casal, que o criou com muito amor, e isso reflete em mim. Né? E o interessante, Tainara, é que meus pais nunca souberam que eu sabia que era adotado. Nossa! Entende? E eu nunca tive coragem de perguntar. Descobri quando eu era adolescente, mais ou menos descobri, por causa de um primo, de uma conversa, a gente vai, né, fazendo a soma das conversas e a pessoa se baixa um pouquinho de inteligência, dá para descobrir. Mas a história de Severino foi para quê? Eu tenho mais de 20 anos, não importa, vou dizer, não, 20 e tantos, e no meu coração eu tenho um desejo de agradecer aos meus pais por tudo que eles haviam feito por mim. Então, minha forma de agradecer foi contando uma história, me mostrando como personagem da história, para que quando minha mãe lesse, ela disse, ele sabe. Entendem? E a partir dessa descoberta que eu já sabia, né,
poder, né, abrir o coração, tal, nesse sentido, mas nunca teve mágoa disso, a gente sempre foi tranquilo. Minha mãe tem uma irmã mais velha, eu tenho uma irmã mais velha, 2 anos, e tenho um irmão mais novo. Só eu sou adotado. Entende? É bonito então, isso, porque a sua forma de ver as coisas, porque tem muito... Meu pai, ele é adotado. E quando ele soube por terceiros que ele era adotado, ele reagiu de forma assim, vamos dizer, não igual você, né? Não seja que ele reagiu de forma errada, mas ele descobriu 40 anos depois. Então, é legal você ter reagido dessa forma, porque eu convivi com isso aqui pertinho e a reação foi outra, né? Então, é legal trazer isso também. Bacana. E tem muita gente que quer ser revoltada, né, com isso, quando descobre, e geralmente se descobre, né, por mais que se esconda. E minha mãe tinha muito esse cuidado de esconder, sabe? Esconder para não poder saber e tal, às vezes para não magoar, às vezes porque não sabem a reação que você pode ter, né? Enfim, só que aconteceu uma coisa muito triste, né? Que coincidentemente ficou igual ao livro. Ai, é o que a sua mãe faleceu, não foi? Que eu vi uma postagem. Então, antes do livro ser publicado, o livro ia ser publicado em fevereiro do ano passado. E em dezembro, né, ela teve sequelas da Covid, né, e veio a falecer. E ela não teve tempo de ler o livro. Poxa. Entende? Aí isso assim me deixou um pouco triste, mas que essa história, eu tenho certeza que também é a história de muitos brasileiros por aí. Quando eu estava no leito de morte dela, quando ela estava doente, tinha muita vontade de perguntar, sabe? De expressar tal, esse meu desejo de saber e tal. Meus pais biológicos, que eu já sei há muito tempo, não são vivos mais. Então, para mim, os meus pais são eles. Né? Ou foram eles. Meu pai ainda está vivo. E eu tentei assim. Pode falar. Eu tentei dizer para ela, mas eu mostrando assim, a senhora sabe que eu lhe amo, né? E tal, tal. Teve uma vez que ela me disse, olha, você é meu filho e ponto. Ela como se diz, claro para você, né? Não importa o que aconteça, você é meu filho. Ninguém vai tirar isso, né, de mim. Então, essa história, apesar de ser uma história, né, triste, coincidiu porque a mãe de Severino também morre, né, no livro. Sim. E eu escrevi isso com minha mãe viva. Isso que eu ia até perguntar para você. Na verdade, você já respondeu muita coisa, mas eu ia perguntar para você que você falou da morte no livro de forma... Acho que você está me ouvindo? Tá, né? Que travou um pouquinho. Tranquilo. Você retratou no livro a morte de uma forma muito tranquila, muito, vamos dizer, madura. Né? E você adiantou já bastante coisa já da minha pergunta, respondeu, que eu queria saber como você, né, lidaria na vida real com a morte, né? Como seria isso na vida real? Porque no livro está muito tranquilo, muito maduro. Eu, particularmente, não teria lidado daquela forma, né? Mas você é mais maduro do que eu, né? Então, passou uma experiência grande aí. Mas na vida real, como você, né, se lida com isso? Sou mais velho, fala a verdade, né? Tem nada não. Você é nova ainda. A questão da dor, né, eu fico pensando nisso. Eu vejo muito pelo lado do Evangelho, pelo lado de Cristo, entende? Acho que se a pessoa tem Cristo, a pessoa tem tudo. E a morte, para mim, pelo menos, eu creio, a morte não é o ponto final. Né? A morte é apenas um intervalo de que um dia nós iremos nos reencontrar de novo e dar o abraço que eu quero dar há muito tempo de novo à minha mãe. Dar um cheiro na cabeça dela, a cabeça branquinha dela, né? Sentir o cheiro dela de novo. Eu sei que isso é possível por aquilo que eu creio, né, na palavra. Eu sei que ela partiu com Cristo, independentemente de religião. Eu sei que ela tem a Cristo como seu Senhor, como Salvador da sua vida. Para isso conforta meu coração. Quando eu escrevi o capítulo Tempo de Morrer, no livro de Crônicas, 2015, mais ou menos, eu escrevi sobre isso, eu falo sobre a questão da morte. A morte, para mim, a morte é o momento do nunca mais. Nunca mais amor, nunca mais abraço, nunca mais cheiro, nunca mais perdão, né? Enfim,
Mas não é o definitivo. Haverá de ter ainda essa esperança. É isso que eu me agarro, é isso que... E quando eu escrevi o capítulo da morte de Mariquinha, eu me imaginei um dia, minha mãe velhinha, entende? Eu tendo esse tipo de diálogo. Então, para mim, claro que a lembrança, a saudade, né? A gente chora, a gente coloca para fora tudo isso que faz parte da emoção humana, né? Mas eu sei que a morte não é o fim, né? A morte é o começo de uma nova vida e uma vida melhor. Aprendendo isso me aqui com conforta. você, viu? Aprendendo, porque... Mas não é fácil, nunca não é. é fácil lidar, não é fácil lidar com a perda, ainda mais que a gente ama, né? Ainda mais uma mãe que você tá ali tão próximo, né? Então, é difícil, no caso, eu confesso que eu sou muito mole para isso. Até a Sandra, que também diz que também é mole para isso também, né? Não consegue lidar. Outra pergunta para você, que é a poesia, né? Você escreve poesia, escreveu sempre poesia, traz poesia para as aventuras de Severino, e eu gostei demais de ter isso, porque deu um contraste, por mais que o livro é bem leve, bem divertido, e você trouxe essa poesia e eu gostei demais. O que significa poesia para você? Muito bem. Eu me considero, em primeiro lugar, um poeta do que um escritor, do que um romancista, né? Porque a poesia sempre fez parte da minha alma. Eu escrevi poesia antes de publicar o livro, né? Há muitos anos atrás. Escrevia uma, escrevia outra, alguma coisa esporádica, né? Para as namoradas, para minha esposa, atual esposa e tal. Escrevi para minha filha, escrevi para minha mãe. Então, a poesia faz parte de tudo. E essa sensibilidade poética é que me ajuda a ver as coisas um pouquinho mais diferente, né? Não aquele negócio tão duro, tal, mas eu procuro ver a beleza em tudo. Quando eu escrevi o meu livro de poesias, Gotas da Alma, são poesias mais gerais, né? E a poesia tem para mim essa característica de falar a alma, e eu uso essa característica da emoção para também fazer a minha prosa, né? A minha prosa sempre vai estar cheia de poesia, mesmo que não rime. Entende? Entendi. Alguns momentos você perceber no livro tem alguma coisa poética sem ser explicitamente uma poesia, né, escrita. Porque eu gosto de mexer com essa, assim, colocar sensibilidade naquilo que eu escrevo. Eu acho que isso também tem tocado, né, naqueles que têm lido os meus escritos. Vou lhe enviar depois um livro de poesia para você entender melhor. Outra pergunta aqui, que é, na sua biografia, eu vi que você fez uma pós em teologia, né? Você trouxe as Aventuras de Severino muito questão do trechos da Bíblia, e eu achei de uma forma tão divertida você trazer, não sobrecarregou a história, me fez querer ler a Bíblia para saber as histórias, porque o Severino faz uma confusão danada com cada trecho. Então, me despertou vontade de ir lá na Bíblia, procurar e tudo mais. O que eu queria saber, se nos seus livros, sem ser os de poesia, ou até mesmo os de poesia, se você traz isso, né? Traz essa pegada do evangelho, de trazer um pouco da religião. Com certeza. Se você também percebeu, Severino ele vai envolver-se com um padre, depois se envolve, né, com o pastor. Todos os dois, não dá certo essa questão, porque, como eu disse, como eu já estudei teologia, sou formado, sou bacharel em teologia, tenho pós-graduação em história da igreja, em teologia sistemática, o mundo de teologia sempre me envolveu, né? Eu sempre estudei sobre essas questões religiosas. E a questão de colocar isso nas Aventuras de Severino foi também para que as pessoas despertassem para esse lado. Lógico que a questão de Severino é meio caricata, quando ele vai falar sobre a Bíblia, né, ele mistura todas as histórias, e por causa disso fica engraçado. Por causa disso fica engraçado. Muita gente já me falou sobre isso, dizendo que eu falo sobre a questão da Igreja Católica, da Igreja Protestante também, que eu tenho vivência nas duas áreas, mas eu procuro mostrar que não é na religião que você pode encontrar a paz que você precisa, né, especificamente. Claro que tem bons padres, bons pastores,
como também tem péssimos padres e péssimos pastores. Concorda comigo? Então, as pessoas não se apegarem com a religião. As pessoas entenderem que, de fato, a mensagem do Evangelho é muito maior do que as religiões. Né? Cristo é o ponto central da nossa vida, independentemente de religião. Tem muita gente que é religiosa e não conhece nada do Evangelho. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Tem que vive dentro das igrejas, mas não conhece nada do Evangelho de Cristo. E até as suas atitudes, né, não são atitudes cristãs, como de fato Cristo nos ensinou. Como também tem alguns líderes evangélicos, pastores, que usam a religião ou usam a palavra, né, para escravizar as pessoas e fazerem das pessoas apenas fonte de lucro, aquilo que o apóstolo Pedro já nos advertia. Isso, então, a Chave fala mostra sobre isso. Salvação, né? Fala sobre mais... Exatamente. Não fala sobre o perdão dos pecados, sobre a salvação da alma, né, sobre Cristo como caminho, de fato, que deve ser seguido, não como uma religião, enfim, isso as pessoas se apegam a essas coisas e esquecem do principal. Então, no livro eu tento mostrar isso, sabe? Como também Você pode falar. E você mostrou muito isso. Eu gostei, porque você trouxe de uma forma divertida, né? Estilo comédia, né? Então, isso mudou a visão das coisas. Uma pergunta que eu queria fazer para você é que as falas do livro As Aventuras de Severino traz muito do sertão, né? Dá a sensação... Eu até tentava pronunciar aqui enquanto estava lendo, sabe? Tentar sair um sotaque. E eu queria saber, qual a sua relação com o sertão? Na verdade, eu nasci numa cidade chamada Esperança, né? Da onde eu tirei a cidade fictícia de Nova Esperança do romance, né? É uma cidadezinha pequenininha aqui do interior da Paraíba. Você mora no norte, né? Moro em Rondônia. Rondônia. Nunca viajei para essa região, tenho muita vontade de conhecer o norte, todo o norte, que muita gente chama de Nordeste. Mas, na realidade, a região que você mora é o norte. É o norte, e quando vim para cá, pode vir de shortinho e roupinha leve, porque é muito calor. Muito quente. Aqui, a cidade onde eu estou é muito quente. É a cidade chamada Guarabira, muito quente. Mas na cidade que eu nasci é Esperança, é uma cidade do Brejo Paraibano, uma cidade pequena, que tem cerca de 30 mil habitantes. 30, 35 mil habitantes. Essa é a minha realidade como paraibano, nordestino, né, que convivi com muitas coisas que se viram acostumar. A feira, ir para a feira, né, fofoqueiro, tudo que você... Isso! Eu gostei e lavar louça em açude. Fui muito assim quando era criança, pegar água em açude, sabe? Então esse mundo faz parte do meu mundo também. Uma cidadezinha pequenininha, hoje tem mais ou menos uns 60 mil. Tem. Hoje tem na faixa de uns 40 mil, se eu não me engano, 35 a 40 mil, 60 mil é onde eu estou morando agora. O estado um pouquinho maior tem 60, 70 mil habitantes, em Guarabira. Mas Esperança tem essa característica de cidade do interior. Eu não sei como é a vida de vocês aí. Eu imagino algumas coisas parecidas com o Nordeste. Mas Nordeste tem as suas peculiaridades. O Norte também, né? Tem sim. Aqui é uma cidade pequena de Paraná, na verdade é a segunda cidade maior do estado, só que ela é pequena e não é ao mesmo tempo, sabe? É bem movimentadona aqui mesmo, não tem muito pelo menos eu não peguei essa fase, né? Eu cheguei aqui em 2000, então não peguei a fase de mais coisa do sertão, assim, mais nesse estilo, né? Mas aqui, pelo menos aqui é bem urbano, bem mais moderno. Então, do que no livro, né? Do que se trata no livro. Mas outra coisa que eu gostaria de saber, em 2019 você lançou esse livro, né? Pelo que está aqui na ficha catalográfica. Isso. Sei também que você está escrevendo um novo livro, né? Que eu tive o prazer já de ler alguns trechos. E eu queria saber, a pandemia interferiu no seu processo de escrita ou não? Interessante. Quando começou a pandemia, foi o período que eu mais produzi, né? Porque a gente passou um tempo, né, um pouco sem poder sair e tudo mais, então eu escrevi muito.
Eu sempre estou assim, né? Eu, Pensando uma coisa, acho que a eu sua cabeça também. mais ou menos é desse jeito, eu tenho Aham. visto, né? A gente pensa uma coisa, eu anoto uma coisa aqui, anoto uma coisa ali, sempre andando com agenda. Eu tenho essa característica, não sei você, cada um tem, cada escritor tem suas manias, né? Eu Aham. sempre ando com agenda assim, ó. Eu tenho umas 10 aqui espalhadas. Eu tenho Aí agenda, vou, tenho um grupo no WhatsApp, só meu. aí eu vou anotando, anotando, anotando. Então, eu agora estou focado, né, para terminar um livro chamado Diana, que foi um livro que eu escrevi, mas agora eu quero aperfeiçoar para lançar até no concurso que vai ter agora. Mas eu escrevi também, escrevo livros técnicos. Um dos livros que eu estou escrevendo, que não é ficção, Religiosos Não Entram no Céu. Vai ser Vai dar umas, a fonte da crítica. Vai ser isso, vai dar bom. umas cutucadas e tal. Aí deixa aqui, eu escrevo um pouquinho, aí paro. Aí depois eu me dedicar a outra coisa que me chama mais atenção, que eu estou querendo, né, que vem aquela vontade de escrever, eu escrevo. Mas eu estou terminando, aliás, já terminei o livro que está aí no concurso, se Deus quiser se passar, vou publicar esse ano ainda, que é o novo romance, que tem por título Helena e as Cartas do Cangaço. Que máximo, vai ser o máximo. Você Então, é muito criativo. Eu gosto demais que você é criativo demais, até no estilo. É muito bom. posso dizer a ideia um pouquinho mais ou menos do livro, da Pode, história? claro que pode. O espaço é seu aqui, momento de te conhecer. Então, veja bem. Eu estou me achando tão grandão nessa tela que eu já tenho a cabeça grande de paraibano, já assim. Que máximo. Do mesmo jeito que a sua escrita é você, isso que é o gostoso, sabe? De saber que quem tá por trás do livro é uma pessoa muito divertida. Gostei demais. Eu gosto de ser bem-humorado. Enfim, sabe como é a história de Helena? A Helena é uma paraibana, né, que ela vive numa cidade do interior da Paraíba, evidentemente, e ela é uma mulher que sofre abusos psicológicos e físicos do seu marido. Então ela vive num dilema, é o dilema interno, né, de que o que é que eu vou fazer da minha vida, deixa esse cara, não deixa e tal, e tem a sociedade, tudo que a gente conhece. E aí ela descobre, aliás, ela recebe uma herança, que é uma casa abandonada num sítio. Quando ela chega nessa casa abandonada, é uma casa toda acabada, não serve para nada. Então ela precisa reconstruir para vender essa casa. Quando ela contrata alguém para derrubar a casa, ela descobre algumas cartas antigas escritas por uma cangaceira. Já quero ler. Que máximo. E eu tento fazer essa ponte do passado com o que as mulheres que já sofriam abuso na década de 30, entende? Nos Uhum. cangaços, das volantes, né? Policiais, cangaceiros e tal, eram muito maltratadas, e isso, no decorrer da história, vai se fazendo patente e ela começa a se ver também na história da cangaceira, entende? E nessa conversa toda, ela começa a ver o sofrimento da mulher, né, em si. E eu escrevi em primeira pessoa, um personagem feminino, que é sempre um desafio para mim, né? Severino não foi, mas Diana eu escrevi em primeira pessoa como um personagem feminino, e agora a Helena também, né? E as cartas do cangaço. É um desafio para mim pensar mais ou menos o que uma mulher pensaria. E ela vai descobrir um novo. Agora que eu quero ler mesmo. E ela descobre um novo romance, uma nova oportunidade para a vida dela. E ela começa a ver, ela começa a ponderar um bocado de coisa. E o final, eu gosto de surpreender no final. No final, eu não posso contar, só quando estiver pronto. Ai, Só quando eu publicar. e o máximo que você, por mais que a gente fale de todo do livro, quando a pessoa vai ler, se surpreende, porque a gente acaba não contando tudo, né? Porque a forma que você escreve, cada capítulo ali é curtinho, mas você envolve a gente. Então eu gostei demais da subscrita. E deixa eu te fazer mais uma pergunta, que é onde que as pessoas podem, né, encontrar os seus livros? Estão disponíveis? É só com você, porque eu procurei, né? Aí encontrei a editora Viseu.
E eu queria que você falasse, aproveitar que, né, que tem 11 pessoas aí nos assistindo, de aproveitar e falar onde a gente pode encontrar os seus livros. Meus livros estão todos na Amazon também. Na Amazon você encontra alguns em formato e-book e outros em formato físico. Severino você encontra físico, Poesias Proibidas também você vai encontrar ele em formato físico e outros apenas em e-book. Mas o Severino você pode encontrar na Visa também e comprar diretamente comigo, né? Se quiser o livro autografado também tem essa questão. Mas todos os livros estão na Amazon, né? E se Deus quiser, Helena vai estar esse ano também, né, publicado aí, se Deus quiser, com a editora muito boa. Vai sim. Uhum. Outra coisa que eu gostaria de saber. Você é formado em outras áreas e eu queria saber também, se você trabalha só com os livros, só com a escrita, ou tem outro serviço fora? Como que é essa rotina se você tem outro trabalho? Muito bem, boa pergunta. Por incrível que pareça, apesar de eu falar, né, sobre os pastores, eu, na verdade, sou pastor de verdade. Isso aí muita gente não conhece, né? Eu sou pastor de igreja tradicional aqui da cidade. Uhum. Já existe um ministério desde 2000, ou seja, vai fazer aí 22 anos. Né? Acho que é bem a tua idade. Não, eu sou mais velha. Enfim. Obrigado pelos 22, fiquei lisonjeada. Parece muito mais novo. Enfim, e como o meu trabalho basicamente é da igreja, e eu também já dei aula e dou aula de teologia em seminários. Então, eu sou professor, já dei aula de filosofia, dei aula de teologia e dei aula de história também. Fora isso, graças a Deus eu tenho um ministério na igreja, onde me possibilita ter mais tempo para escrever. Entende? Isso é bom. Então, geralmente, eu tenho mais tempo para ler, até para desenvolver estudos, né, estudos teológicos, bíblicos e tal, para dar na igreja e também para escrever nos meus livros. Por isso que eu estou... Aliás, uma outra novidade, que aí é primeira mão também, Gostei. é um livro técnico que eu escrevi, que vai ser publicado, se Deus quiser, no primeiro semestre. Depois eu vou lhe passar todas as... Né, os dados. Publicando. Eu vou mandar para você também. Vou mandar para você conhecer o meu livro Histórias para quem não gosta de ler e as Poesias Proibidas. Gosta de poesia, não? Gosto de ler poesia, muito poesia. Eu tenho bastante aqui. E aproveitando aqui o gancho, Sim. eu queria terminar, saber quem... Peraí, só terminar. Fala do livro. Aí, sim, o livro que vai sair por uma boa editora. Uma editora que tem 1 ano e pouco só, que na área cristã. Que é Good Books, né? Livros de Deus. Eu já mandei o material para lá, a gente faz um tipo de parceria, e o livro vai ter o seguinte título, pelo menos é o título provisório que a gente está trabalhando, né? É proibido pensar? Uau! O mínimo, mais ou menos vai ser isso, o mínimo que você precisa saber para não ser um cristão alienado. Nesse livro, eu falo sobre tudo biblicamente, historicamente falando, entendeu? De forma bem resumida e bem simples para você entender. Falo sobre questão de depressão, o que a Bíblia fala sobre a questão desse assunto, né? Questão de suicídio, questão de perda, do luto, né? Como a gente pode lidar também com a perda, solidão. São vários tópicos difíceis de compreender, né, que eu mostro a perspectiva cristã, para que a pessoa tenha pelo menos um pouco de, o mínimo, né, de compreensão para poder responder a essas questões dentro de uma perspectiva teológica, bíblica, histórica e racional. Porque tem muitos cristãos que infelizmente não pensam, dizem muita bobagem, a gente vê muito isso aí na televisão também, e as pessoas que escutam acham que todos são assim. Né? Todo protestante, né, o cara é o idiotado, né, é o radical, né? E não é isso. O evangelho de Jesus é muito maravilhoso, Jesus é muito mais sublime do que essas coisas.
Eu mesmo não frequento nenhuma igreja, leio muito a Bíblia, mas não frequento nenhuma igreja por conta desse assunto que você falou, entendeu? Que coloca muito pessoal ao invés de Deus em si, entendeu? Então, por isso, eu até me afastei um pouco de igreja. Foquei mais na Bíblia. E nossa, já me interessei demais por esse livro por causa dos temas. Os temas, sabe? Então... deixa eu ver aqui que a gente tem pergunta. Você vai gostar muito, tem muito tema interessante. Qual o seu autor favorito? O Susan está perguntando qual o seu autor favorito. O autor favorito foi de onde também eu me inspirei um pouco para escrever As Aventuras de Severino, que é o grande Ariano Suassuna. Para quem nunca ouviu falar de Ariano Suassuna, foi quem escreveu a peça, que na verdade é uma peça, não é um romance, muita gente acha que é um romance, mas é uma peça de teatro, ele era também teatrólogo, né? Dos dois famosos personagens, João Grilo e Chicó. Estou falando de quê? Do Alto da Compadecida. Né? Quem não leu o livro, assistiu o filme. Né? Então, Ariano Suassuna... Às vezes não li o livro ainda. É o melhor filme para mim, o melhor filme brasileiro já produzido, O Alto da Compadecida. E eu trago um pouquinho desse... E Ariano Suassuna, para quem não sabe, ele era paraibano também. Né? Ele era paraibano depois foi morar em Pernambuco, mas ele era paraibano de nascença, né? Então eu me inspiro nele como escritor da minha prosa. Da minha poesia, eu tenho uma poeta que ela é, para mim, a que mais me inspirou, que é Florbela Espanca. Não sei se você já ouviu falar. Florbela Espanca era uma poetisa portuguesa. Ele escreveu muito sonetos. Cada soneto lindo, maravilhoso. Isso me despertou também para a questão da poesia. Como paraibano, o meu poeta preferido é Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos também... Esse eu já li alguns poemas. Eu já li alguns poemas já dele, já. E são poemas pesados, cheios de palavras difíceis, né? Mas tem muita coisa bela, inclusive paraibana. Então, estou só puxando... Né, para os autores paraibanos, né? Ariano Suassuna e Augusto dos Anjos, os meus preferidos, e a portuguesa Florbela Espanca. Vale a pena você procurar, tem muita coisa dela na internet. Ela já faleceu também, evidentemente. Todos esses autores faleceram, mas a obra fica, né? A obra fica. Florbela Espanca, né? Vale a pena você conhecer. Você vai se apaixonar por Florbela Espanca. Infelizmente, devido a algumas coisas da vida dela, algumas decepções que ela teve, ela terminou se suicidando. Ela tirou a própria vida, nova, muito nova ainda. Infelizmente, né, partiu cedo. Poderia ter publicado muito mais coisas, mas a obra ficou. E a gente, né, como alguém já disse, o escritor parte, mas a obra fica. Né? O escritor, ele permanece vivo através dos seus escritos. E em tudo que a gente escreve, a gente deixa um pedacinho da gente. Gosto de dizer... Não tem como não. Não tem como não. Eu gosto de dizer uma coisa, Tainara. É que em tudo que a gente escreve, a gente deixa um pedaço da nossa alma na esperança que esse pedaço preencha a alma do outro. É minha definição de preferida de escrita. Deixa eu ver, a Zelma, ela disse aqui que show. Ela é educadora cristã e professora universitária também, tá? Mas... tem bastante gente aqui que já disse que assistiu o Alto da Compadecida várias vezes. O pessoal tá gostando demais da sua live, tá? De conhecer você. Já tem uma galera aqui, seus fãs estão todos aqui, né? Porque tem bastante gente que já leu. A cara não assustou, não, pelo menos já sabia. A cara não assustou, não. Estão aí, estão permanecendo, isso aqui vá. Isso, ó. O Joel disse que deu muitas risadas com Aventuras de Severino. Eu também dei. Nossa, eu gostei demais desse livro. Joel é gente boa, fantástico, Joel. Leia o livro também, né? Gostou bastante. A Susan, ela falou que pra gente ler o Fanatismo da Florbela. Florbela Espanca, maravilhoso. Inclusive foi musicado por Fagner. Né? A poesia Fanatismo é uma música de Fagner, que ele musicou. Fantástico. Então,
Severino, né? No caso, eu queria saber de você, Antônio, que já fiz essa troca, né, do seu nome com o do Severino, de tanto que a gente tá falando aqui de Severino. Antônio, eu queria saber qual é o significado para você de literatura, né? A literatura no Brasil em si. Qual a importância, o que você acha, a sua opinião sobre isso? Muito bem. A literatura no Brasil, eu acho que os brasileiros, agora os autores brasileiros, estão sendo muito mais reconhecidos do que anteriormente. Haja vista, por exemplo, que a vencedora do Prêmio Kindle de Literatura do ano passado, não sei se você sabe quem é Marília Arnaud. É uma paraibana. Né? Mulheres paraibanas. Comprei o livro dela também. Estou lendo, é fantástico o livro. Ela traz uma pegada assim, mais introspectiva, sabe? Meio Clarice Lispector, assim, muito boa. Pássaros Secretos, não estou enganado o título da obra. Foi a vencedora do Prêmio Kindle de Literatura do ano passado. Paraibana, que mora em João Pessoa. Tem um prêmio mora em João Pessoa. O prêmio, muito reconhecido, acho que foi de um ano retrasado, Torto Arado, um primo que... Torto Arado, Itamar Vieira. Então, Torto Arado é um autor nacional, Itamar Vieira é um autor nacional que escreveu Torto Arado, que está sendo muito reconhecido, e você começa a ler agora na lista dos mais vendidos, tanto de livros de ficção e não ficção, tem muitos brasileiros aí, aparecendo, graças a Deus por isso, Então, vejo que há uma abertura muito grande com relação a isso. Logicamente que a internet deu essa visibilidade também, Hoje você tem contato com muita gente através da internet, inclusive eu tenho contato com muitos... Direto com o leitor, né? Direto, você tem um contato direto com o leitor e direto também com outros escritores para ganhar experiência, A gente está sempre aprendendo. Eu faço cursos de escrita criativa, sempre que posso, já me inscrevi em vários cursos, Algumas coisas a gente aproveita, outros não. Tenho o meu próprio curso de escrita criativa, eu tenho ele também na internet, que é o curso Escrevendo com a Alma. Onde eu tento mostrar essa minha, vou dizer facilidade não, que não é fácil, Essa minha qualidade de colocar sentimento nos escritos. Então, a literatura, se você for colocar, não existe história da humanidade sem literatura. A literatura está presente. Uma das histórias mais interessantes é a contada no filme O Livro de Eli. Já assistiu o filme O Livro de Eli? Com Denzel Washington. Já. Pronto. Você percebe o que é ali? A preocupação dele em preservar a cultura. Isso. Se a gente for puxar para milênios, o que é a civilização hoje sem a literatura? Não há. Eu não vejo nenhum momento sem a literatura. O que é a religião sem literatura? O próprio cristianismo, apesar de Cristo não ter escrito nada, seus discípulos escreveram, apesar também que não teve, a gente precisa também entender que literatura não é só a questão da parte escrita, houve também muita literatura oral, a gente poderia até falar isso, Histórias que eram contadas oralmente, iam passando de pai para filho. Então, a civilização é formada em cima da literatura. Como também, a gente não pode também ser muito romântico com relação a isso, alguns defeitos também da história, ou alguns problemas da história também foram originados pela má literatura. Haja vista, por exemplo, que o nazismo tinha a sua literatura também. Hitler também foi um escritor. Escreveu um livro chamado Minha Luta. Então, existem bons escritores, existem maus escritores, existe boa literatura, existe má literatura. Em tudo precisamos... É o que Paulo diz, examinai tudo e retende o que é bom. Guarde o que é bom. Exato. Então, eu leio de tudo. De todas as áreas, eu gosto. A leitura entrou na minha vida quando eu era adolescente. Faz pouco tempo isso, graças a Deus. Boa. E eu estava na escola estadual e eu descobri um livro chamado As Viagens
de Marco Polo. As viagens de Marco Polo. Isso aqui muita gente nunca ouviu falar disso. Mas Não, é uma história fantástica. É mais ou menos o Pequeno Príncipe. Né? Só que é uma história. Maravilhoso. É uma história baseada no camarada que ele vai, sai da sua cidade, se eu não me engano, Veneza, e ele vai viajar por vários lugares e vai encontrar a China. Vai até a China e lá descobre um mundo de cultura. E eu comecei a ler aquilo. E eu, como uma criança pobre no interior da Paraíba, nunca tinha viajado para canto nenhum, eu descobri algo fantástico, que é o que Rubem Alves também fala, né, com relação a que são gaiolas e tem escolas que são asas. Né? Tem escolas que, ao invés de aumentar a imaginação, ela prende o aluno. Então, quando eu comecei a ler, eu descobri uma coisa fantástica. Eu descobri que é possível viajar sem sair do lugar. Sem sair. Eu passei a minha infância, né, na infância não, adolescência, nesse mundo, conhecendo lugares através dos livros. Os livros, para mim, é muito importante. Mas, Antônio, para a gente não perder essa live, que o nosso horário já está chegando, né? Já? Ao fim. Então, passando aqui umas 3 horas de conversando. Nossa, mas a gente tem muito assunto, a gente tem que se programar para ter mais live como essa, porque foi gostosa, divertida e eu aprendi muito com você. Gostei dessa. E eu quero depois fazer uma com você para você falar do seu livro, né? Não esqueça, A Ruiva ao Lado, e já estou aguardando o outro chegar também, A Cor que Vive em Mim. Eu quero fazer uma live lhe entrevistando. Vamos inverter os papéis. Eu vou gostar demais. Já topei, vamos dizer assim. Pronto. Pra gente não perder essa live, eu queria que você falasse para já encerrar o que você esperava, a mensagem que você queria passar com as aventuras de Severino para os seus leitores. Como você escreveu ele? Primeiro, né, já agradecer pela oportunidade que você está me dando. Agradecer a paciência também das pessoas que estão assistindo o vídeo e vão assistir, aqueles que vão assistir depois. Pedir perdão pela minha rouquidão, porque eu estou gripado. Né? Deu para entender super bem. Aqui, desleixado, mas eu não tenho que fazer essa live. A mensagem principal que eu gostaria de dizer e passar no livro As Aventuras do Severino é que sempre haverá esperança. Sempre há esperança. Por mais que as dificuldades sejam tremendas, por mais que o luto venha nos atingir, por mais que a pobreza, né, faça parte da nossa vida, por mais que a gente derrame lágrimas, como no caso de Severino, você vai sempre ter um amigo que vai ser o seu anjo para estar do seu lado. Você nunca vai estar só. Né? Cristo, que é o Supremo do Supremo, o Mestre dos Mestres, sempre vai estar com você em qualquer situação que você venha a passar. E por mais que seja difícil hoje, amanhã pode trazer novas surpresas, como trouxe na vida de Severino, né? E muita gente já está me cobrando a continuação de Severino. Não, Severino não tem continuação, não. Severino é essa história. Eu queria também continuação. Não sei se eu vou escrever mais sobre isso. Eu queria saber mais do Severino, do seu amor, né? Seu primeiro amor. Então, eu queria saber muito mais. Bom, uma sugestão de livro aí. Mas, então, é isso. Obrigada mesmo por aceitar. Obrigada por essa entrega que você deu, maravilhosa, do início ao fim da live. Foi uma entrega excelente. Gente, eu vou encerrar a live. Obrigada a todos vocês que vocês estão aqui com o Antônio, tá? Você tem uma turma de leitores nota 1000. Eu gostei demais. Então é isso. Obrigada mesmo. E até a gente vai conversando, vou trazendo mais coisas sobre você aqui no Será Que Sei, tá? Então, muito obrigado por essa live maravilhosa, tá bom, gente? Eu que agradeço. Muito obrigado. E depois eu quero entrevista com você. Saber também dos seus projetos. Aguarde até breve, se Deus quiser. A gente vai. Um prazer. Então, tchau para vocês e boa noite. Até mais. Um prazer.